E aí, gente, então eu voltei aqui, ó. E fazia um tempo que eu não fazia story vlog, mas a verdade é que eu não tava estudando muito. Eu tirei um tempo de férias em janeiro, mas em fevereiro eu voltei a fazer uns estudos meus. Eu comprei um kit desse Lazo Edu e eu achei bem legal. É um kit que tem os resumos e uns planejamentos de estudos, tem me ajudado muito. Mas como você sabe, aqui em Manaus o Enem, ele mudou de data, né, por causa da situação que tá aqui. Então vai ser no final de fevereiro. Então eu tô fazendo um resumo das coisas que eu acho mais importante, assim, pra eu lembrar e tal. Mas a verdade é que o foco meu pra vestibular não é o Enem. Eu acho que eu já falei aqui em outras vezes que aqui em Manaus tem outros vestibulares e que são só aqui de Manaus. Eu tô mais focada nele porque eles são mais fáceis de passar do que o Enem. Então, assim, eu vou fazer o Enem mesmo só como plano C. Então é isso. Eu tô fazendo assim um planejamento que é 2 matérias por dia. Então, hoje eu estudei Química e História. Eu comecei com Química e comecei a fazer um resumo sobre isometria. Desculpa, eu falo isometria, mas é isomeria plana. E assim, gente, Química é uma coisa complicada pra mim, porque eu estudei em escola pública e nos 3 anos de ensino médio teve problema com os professores. Então, assim, eu fiquei a metade do ano sem professor, aconteceu alguma coisa com o professor. Então, as minhas coisas de química estão bem, assim, minhas bases de química estão bem aleatórias. Então, eu decidi, depois dessa aula que eu vi que eu tava tendo um pouco de dificuldade em entender alguns conceitos, que eu deveria fazer um resumo de uma química geral, entendeu? Sabe, estudar química desde o começo para entender, até porque é importante química para a faculdade que eu quero fazer, que é ciências biológicas, a gente estuda também muito química. Então eu decidi que das próximas vezes que estudar química eu vou relembrar assuntos do primeiro e segundo ano para entender melhor os do terceiro, porque química assim é uma coisa que junta tudo. É muito importante ter uma base boa para entender o resto. Para estudar para cada matéria, normalmente eu assisto uma videoaula de 1 hora mais ou menos, faço um resumo dela, depois leio algum conteúdo na internet ou do kit que eu comprei, e aí depois eu faço uns exercícios para memorizar bem. E dia de sábado eu meio que faço uma revisão de tudo que eu estudei durante a semana, sabe? Pra relembrar, e aí assim que está ocorrendo. Tá funcionando bem assim, sabe? Tipo, estudar 2 matérias por dia. Não é muita coisa, mas já ajuda, sabe? Eu não quero me forçar muito a ser mega produtiva, estudar várias coisas e não ter qualidade. Porque do jeito que eu tô estudando de uma maneira mais lenta, eu tô conseguindo fixar bem o conteúdo, sabe? Eu tô aprendendo de verdade. Então eu tô gostando muito desses momentos que eu tô tendo de estudo. E no segundo tempo eu fiz uma aula da Era Vargas, eu fiz uma revisão de Era Vargas. Então eu deixei uma videoaula rolando numa das janelas e no outro eu coloquei no conteúdo que eu achei na internet, porque eu ia lendo, ouvindo e escrevendo ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que aprende muito escrevendo, né? Cada pessoa tem uma maneira que se aprende melhor. Eu aprendo muito escrevendo e lendo, então assim, foi uma ótima maneira, eu aprendi muito, assim, eu gosto muito da história principalmente. Então eu fiquei bem orgulhosa desse resumo que eu fiz, porque eu realmente peguei as partes principais da Era Vargas, porque, né, são 15 anos e resumir tudo isso é muito difícil, mas eu consegui. E foi muito de boa, eu amo estudar história, é uma das matérias, assim, que eu tenho mais facilidade e interesse. Eu gosto muito de aprender sobre as coisas que, sabem, fazem parte da nossa sociedade, porque a história é uma das matérias mais importantes para mim. Eu tenho falado mais sobre essa minha rotina que eu tô fazendo de estudos no meu Instagram, porque lá é mais fácil e eu vou fazer mais story vlogs aqui. Esse só foi um introdutório pra dar uma ideia de como tá sendo. Então, as coisas que estavam no meu fichário do ano passado da escola, eu passei para outro fichário e depois eu vou dar uma arrumada nele. Eu meio que dei uma arrumada no geral nos papéis aqui, eu mostrei isso lá nos stories. E eu tô fazendo meus resumos e colocando no fichário e os exercícios fazendo naquele caderno ali de bolinha que antes eu fazia os resumos. Então, essa é a maneira que eu tô estudando de fato. E assim, se você quiser saber mais sobre minha rotina, como tá sendo, me siga no Instagram, que tá aqui na descrição e aparecendo agora na tela, e nas minhas outras redes sociais também. Eu sou mais ativa por lá, porque é mais fácil de postar coisas por lá.
Então, esse foi um mini vídeo, assim, só pra introduzir mesmo essa nova etapa que eu tô fazendo, de já estar formada e tendo que continuar a estudar pro vestibular. Então, aos poucos a gente vai conseguindo. Devagar se vai longe, aquela. Mas é porque eu não tava, assim, acostumada mais a estudar muito, assim, num dia. Então, assim, é melhor prezar qualidade do que quantidade. Não adianta estudar 1001 assuntos, sendo que você não vai usufruir de nenhum deles, porque você não vai dar profundidade nenhum, sabe? Então eu prefiro dar profundidade em 2 assuntos por dia do que estudar muito e não dar profundidade em nada, gente. Então, muito obrigada pelo vídeo, curta, compartilhe, comente aqui como estão as suas rotinas, se as suas aulas já voltaram e essas coisas. Muito obrigada e tchau!